Joga, Kirsten! Eu vou jogar ali, mamãe! Esse casal pode parecer um jovem casal como outro qualquer, apaixonado e criando uma filha. Joga! Mas existe um fator que os diferencia de todos os outros casais. Eu tava tentando fazer ela trazer pra você. Sua incrível diferença de estatura. Puyallup, estado de Washington. Christiane Ray e seu parceiro Jeremy Bolden Pega a bola. têm um relacionamento íntimo, Você pegou, Kirsten. embora sejam totalmente diferentes. Eu tenho exatamente 81 centímetros de altura. Joga pra ela. O Jeremy tem 1,93 m, então ele é significativamente mais alto que eu. Vai, 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 vai! Christiane nasceu com uma rara forma de nanismo. Meus médicos disseram que minha massa muscular é a mesma de uma pessoa com altura normal, então meus músculos estão todos espremidos. Sou uma pessoa alta num corpo compacto. Meus ossos são deformados. Meus pés apontam para fora quando eu ando. Por isso tenho muita dificuldade para me locomover. Uso uma cadeira de rodas quando preciso ir mais longe. 4 passos meus equivalem a 1 passo de uma pessoa com estatura normal. Pessoas que sofrem de nanismo geralmente são chamadas de baixinhos ou nanicos. Mas apesar de seu tamanho, Christiane não se identifica com essa descrição. Eu sei que é estranho, mas sinto que sou uma pessoa normal. Sempre estive acompanhada de pessoas altas, nunca de baixinhos. Estou acostumada com isso. Não acho que eu precise conviver com baixinhos como os outros que são como eu fazem. Mas a tendência de pessoas como Christiane é de ficar sempre entre seu próprio grupo, para se sentirem aceitas. Aqueles que são diferentes da norma estatística geralmente são vistos como os outros, como fundamentalmente diferentes. A psicologia social nos ensinou que quando alguém é caracterizado como diferente, o preconceito se estabelece. Vemos membros desses grupos como inferiores, defeituosos e até como ameaçadores. Jeremy e Christiane só se lembram que os outros os veem como um casal estranho quando saem de casa. Quando a gente está em lugares públicos, as pessoas sempre olham pra nós. Mas fazer o quê? Acabamos nos acostumando. Obrigado. Obrigada. Quer uma mordida? Quero. Nosso aspecto físico é muito diferente. Eu tenho 81 centímetros e ele tem 1,93 m. Por isso as pessoas olham sim, mas olham mais quando o Jeremy me pega no colo. Só que o Jeremy é do tipo que intimida. Acho que por causa do tamanho dele. As pessoas tentam não olhar muito quando eu estou com ele. Ele é o meu protetor, sabe? Mas o fato de Christiane e Jeremy serem tão diferentes pode arrancar uma forte reação das pessoas. Quando vemos alguém com quase 2 metros de altura casado com uma pessoa com 81 centímetros, achamos aquilo muito incomum, até um tabu, porque em nossa sociedade esperamos que os parceiros se combinem de alguma forma, seja em sua situação financeira, aparência ou mesmo em sua educação. Quando vemos pessoas com uma aparência tão diferentes juntas, sentimos uma grande dificuldade em aceitar a ideia. Christiane e Jeremy aprenderam a ignorar o olhar do público. Quando vamos fazer compras, o Jeremy sempre me empurra no carrinho. Vamos comprar uns bolinhos? Não. Por quê? E sabe de uma coisa? Mesmo eu tendo 24 anos, eu não ligo. Não ligo mesmo. É a melhor forma de nos locomovermos pelo supermercado. Assim ele não precisa empurrar o carrinho e ao mesmo tempo a cadeira de rodas. Isso só facilita as coisas. Nós vamos pondo as compras no carrinho e eu posso ver os itens na prateleira porque o carrinho é bem mais alto do que a minha cadeira de rodas. Eu fico em pé no carrinho e vou pegando o que preciso. Precisamos de pão e queijo e... Isso é pro jantar? É. Relacionamentos em que, de alguma forma, os parceiros são diferentes sempre foram considerados tabus.
Antigamente, relacionamentos interraciais ou entre pessoas de religiões diferentes eram considerados tabus, mas já superamos esse tipo de preconceito. Hoje, quando vemos grandes discrepâncias na altura, por exemplo, temos a mesma tendência em achar essa diferença inaceitável. Nós condenamos o casal mesmo eles sendo compatíveis. Apesar dos desafios que enfrentam, Christiane e Jeremy têm um relacionamento muito sério, que começou como uma amizade e acabou em amor. Eu conheço Jeremy desde o colegial, desde o primeiro dia na escola. Levamos muito tempo para construir nosso relacionamento. Foram vários anos. Depois começamos a nos aproximar mais. Saíamos todos os dias e, como já não podíamos mais viver um sem o outro, fomos morar juntos. Foi maravilhoso. Eles estão juntos há 6 anos. Ela significa tudo para mim. O fato de eu ter 1,93 m e ela 81 centímetros não tem importância. Ou melhor, não deveria ter importância. O que importa é o que está dentro da pessoa e não o que ela é por fora. Para Jeremy e Christiane, é um caso de atração de opostos. Parece que o amor realmente ignora a fisiologia. Não há dúvida de que somos quimicamente atraídos por pessoas que compartilham alguns traços de personalidade conosco. O cérebro humano olha primeiro a aparência física, mas instantaneamente você começa a esquecer essa aparência e a se ligar na personalidade da pessoa. E quando este circuito cerebral relacionado ao amor romântico é ativado, essa pessoa pode até ser de outro planeta, mas você vai continuar completamente apaixonado por ela. Em casa, o casal se adaptou bem às suas diferenças radicais com relação à altura e necessidades. Acho que o nosso relacionamento tem aspectos bem diferentes dos relacionamentos de outras pessoas, devido às exigências físicas. A melhor coisa no Jeremy é que ele é um cara muito carinhoso. Eu ajudo ela a subir e a descer a escada, mas na maior parte do tempo ela faz isso sozinha. Quando ela quer me ajudar a cozinhar, eu a coloco no balcão. Ela faz um macarrão ou outra coisa e eu fico ali ao lado dela. Eu ajudo também a prender o cabelo porque ela não consegue alcançar e prender o elástico. Apesar das limitações físicas de Christiane, o casal tem uma saudável vida sexual. Acho nossa vida sexual ótima. Filhos são o resultado natural de muitos relacionamentos heterossexuais sérios. Mas para Christiane e Jeremy, uma gravidez não planejada não foi motivo para comemorações. Eu não achei que poderia levar uma gravidez até o final, por isso fiquei aterrorizada. Meu primeiro pensamento foi fazer um aborto. Estou sendo honesta. Olha o que eu achei embaixo da cama. Jeremy Bolden é muito maior que a parceira dele, Christiane Ray. Ele tem 1,93 m. Aqui é quando você nasceu. E Christiane tem 81 centímetros. Quando eu engravidei, fiquei aterrorizada, porque não achei que pudesse ter um filho. Eu não achava que era fisicamente possível. Olha aqui, é quando você estava na minha barriga. Olha a minha barriga. Olha como a barriga da mamãe estava grande. A maior preocupação do médico de Christiane era com a segurança dela. Ele disse, você não vai poder ter um parto normal. Meus quadris nunca permitiriam que eu tivesse um parto normal. Meu canal do nascimento simplesmente não é grande o bastante. Eu tava só chutando. Mas Christiane decidiu seguir em frente com a gravidez de alto risco. Quando eu a vi pelo ultrassom, ela me transmitiu calma desde o primeiro momento. Quando eu olhei na tela e a vi, eu disse, não, eu vou ter minha filha. O parto de Kirsten foi cesariana e ela nasceu com 34 semanas. Olha como você era pequenininha. Quando a bebê completou 1 ano, Christiane e Jeremy souberam que ela tinha herdado o nanismo. Quando descobrimos que a Kirsten tinha a mesma condição, a Christiane começou a chorar porque ela não queria que a menina passasse pelas mesmas coisas que ela. Mas eu disse para a Cris que seria muito mais fácil porque ela estava ali e a Kirsten com certeza aprenderia muito mais rápido que ela. Porque a Christiane teve que aprender tudo sozinha e a Kirsten podia aprender com ela.
Como foi no consultório? Ele disse que ela está mais saudável que um cavalo. Essas foram as exatas palavras dele. Christiane e Jeremy gostariam de ter outro filho, mas as chances de ter outra criança com nanismo é de 50%. É uma faca de dois gumes para Christiane. Imagine se eu engravidar e tiver alguém do tamanho do Jeremy dentro de mim. E aí? Ele nasceu com 34 semanas e já tinha 48 centímetros. 34 semanas e 48 centímetros. Para mim não dá. Se ela conceber um bebê sem a síndrome, estará arriscando a própria vida durante a gravidez. Eles provavelmente teriam que fazer uma cesárea prematura para salvar a vida de Christiane, porque o bebê pressionaria os pulmões dela e ela não conseguiria respirar. Quer brincar com o papai? Claro que quer. Se Christiane e Jeremy quiserem ter mais filhos, terão que encarar um dilema. Alguns podem achar que é antiético alguém passar deliberadamente suas deficiências para seus filhos, mas nem todos concordam. Se pessoas com alguma síndrome escolhem ter filhos, elas estão escolhendo isso da maneira mais ciente possível, reconhecendo sua própria qualidade de vida e seu próprio valor e dignidade como indivíduo. Permitir que outro indivíduo com a mesma condição viva neste mundo é comemorar sua capacidade de viver uma vida plena, mesmo se suas características diferem das normas estatísticas. Embora alguns achem que Christiane e Jeremy não combinem, isso não afeta o sentimento que eles têm um pelo outro. Desde que você esteja física e emocionalmente atraído, não importa o que as pessoas achem. Eu não ligo para o que os outros pensam. Se os outros acham que o meu relacionamento é um tabu, bom para eles. Eu não acho. Acho que meu relacionamento está ótimo como está. Sou uma pessoa normal. Eu não escolhi nascer assim, pode acreditar. Se eu pudesse escolher, seria como todo mundo. Mas não, eu não escolhi, então não é minha culpa. E não é culpa do Jeremy se ele me ama. Por que não amar? Eu sei. A gente é perfeito, tem um filho perfeito, e a gente ainda acha defeito na nossa vida. Eu mesmo sempre fiquei muito impressionado, porque eu tive a oportunidade de ter duas filhas bonitas, por padrão social do ser humano. E quando elas chegaram na adolescência, elas tinham a capacidade de dizer: eu não vou sair hoje porque eu estou feio. Se olhar no espelho e se achar feia. Aquilo eu achava um absurdo que eu ouvia na minha vida. Chegava a rasgar meu ouvido. Porque o meu sonho é ser igual a esse tipo de gente aí. Não só ele, como ela também. Você vê que ela mesma declara, tanto é que ela investiu na conquista do impossível, né? Imagina ela com aquele tamanho, conquistar um cara daquele tamanho. E ela se olha, ela se acha linda. Ela ainda falou: por que não me amaria? E às vezes você que está aí tem um pensamento completamente caótico, completamente aleijado, como diz o outro. É por isso que quando eu estou no monte, eu estou numa situação de intimidade com Deus, clamando a Deus, olhando para dentro de mim, vendo os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu peço para Deus me curar da paralisia espiritual que eu tenho, do aleijão espiritual que eu tenho. Esse é um dos aleijões que a gente tem. Eu não sei você, eu não vejo a tua vida, não moro com você, eu não durmo com você, eu estou falando da minha vida. Mas eu tive a oportunidade de conviver e de ser criado por uma pessoa, que foi a minha avó, que ela tinha essas qualidades. A minha avó, ela se passasse ali na rua, tivesse um bêbado caído na rua, sujo, fedendo, ela levava para casa, botava dentro de casa. Então, mas como assim ela criou vários filhos adotivos, todos os filhos que ela pegou para criar eram problemáticos.
Todos com problema. Não pegou um, mas esse aqui é bonzinho, tá sãozinho, tá certinho. Então, eu me envergonho quando eu vejo isso. E acho que eu tenho que me envergonhar. Acho que eu tenho que me envergonhar. Porque são esses pensamentos caóticos que a gente tem que tiram a beleza da nossa vida. Nós temos tudo para ser feliz, temos tudo para andar alegre, nós temos tudo para dar felicidade para as pessoas, e nós temos a capacidade de tirar de dentro de nós coisas horríveis, coisas ridículas, não é? Coisas monstruosas, eu acho. E eu gosto de ver essa reportagem aí, porque eu vejo o quanto que eu sou pequeno. Isso me incentiva a lutar, isso me incentiva a crescer, isso me incentiva quando eu vou discutir com a minha esposa, por exemplo, quando eu vou tentar tirar a beleza do meu relacionamento com a minha esposa, eu me lembro dessas coisas, eu me envergonho, eu vejo que eu estou completamente errado, não é? Até porque, como cristão, eu tenho que ser o exemplo, né? Como cristão tem que ser o exemplo. E eu vejo aí quantas pessoas têm filhos perfeitos. Agora, por exemplo, eu passei por uma experiência de ver a minha filha ir para uma sala de parto, fazer uma cirurgia, e ficar mais de uma hora fechada lá dentro, e eu, como pai, não sabia se a minha filha ia sair viva de lá, né? Porque é muito fácil, esse povo aí que tem pensamento positivo, não, vai dar tudo certo, mas sempre alguém morre, sempre alguma coisa ruim acontece com alguém. Podia ser que eu fosse premiado de acontecer uma coisa ruim, né? Só acontece coisa ruim com os outros, pode acontecer comigo. E eu vendo ali aquela expectativa que você tem quando uma criança vai nascer, você não sabe se ela vai nascer com deficiências físicas, com deficiências mentais, com doenças gravíssimas, né? Tanto investimento, 9 meses de espera, 9 meses preparando para receber aquela criatura, né? E isso acontece com quantas mães chega no dia de levar o bebê para casa e leva o bebê morto, né? E é terrível, é uma dor alucinante. Muita gente que assiste isso na televisão, a mãe quando vai chorando para casa porque o bebê nasceu morto, fala, isso aí ela faz outro, está chorando à toa, mas não sabe que ela passou 9 meses ali, sonhando com aquela criatura, nos últimos 3 meses comprando roupinha, comprando bercinho, imaginando, e aquela criança vem morta. Para a mãe é uma dor inesquecível. Mas o que me impressiona muito mais do que isso é a pessoa passar por todo esse processo, um processo perigoso, difícil, e aconteceu um milagre da reprodução, nascer a pessoa perfeita e aquela pessoa ainda trazer infelicidade para ela. Eu acho isso um absurdo, entendeu? E é por isso que Deus fez a Bíblia, para que você leia a Bíblia, para que você se fortaleça com um pensamento diferente. A Bíblia vem trazer para você um pensamento diferente, uma nova visão. Na hora que você estiver lidando com uma situação, um relacionamento com a sua filha, ou com o seu marido, ou com o seu sogro, com sua sogra, ou com alguém na rua, que surgir ali algum problema, alguma coisa que não te agrada, nesse momento, se você for um cristão que basear a sua fé na Bíblia Sagrada, você pode ter certeza que a Bíblia vai te ajudar. A Bíblia vai te ajudar. Eu posso te garantir isso, porque eu sou uma pessoa extremamente explosiva.
Conforme você falar comigo, mas queima um fogo tão poderoso dentro de mim que me dá azia na hora, pra você ter ideia. Chega a queimar a garganta, porque eu sou descendente de gente ruim, e infelizmente dá vontade até de rir, mas eu herdei essa vontade, né? Tem gente que herda com olho azul, com olho bonito, com cabelo bonito. Eu herdei essa calvície e também herdei muita coisa que não presta. E a Bíblia tem me ajudado muito. Porque quando o fogo acende, você já viu, se acende um fogo numa floresta, numa mata seca, você já viu que se não aparecer ninguém para apagar, ou se não tiver uma chuva imediata, você já viu que costuma consumir a floresta inteira? Depois fica difícil até para pessoas especializadas, como o bombeiro, ir lá e apagar aquele fogo. Assim também é quando a gente tem sentimentos ruins. O inimigo bota só uma pimentinha, ele só acende um palitinho de fósforo, e aquilo queima dentro de você. Eu sou especializado em pegar fogo, entendeu? Conforme a pessoa falou uma coisa, aquilo já acende dentro de mim, chega até a torcer no meu semblante, chega até a torcer minha boca, sabe? Quem me conhece vê na hora, quem muda, até a fisionomia muda na hora, né? A dona Alice também é especializada, né? Infelizmente, coitada, herdou esse defeito meu aí. Mas eu quando eu olho para ela, já vejo na hora. Queimou, pegou fogo, acendeu, né? E se deixar aquele fogo, eu tenho uma característica pior ainda do que quando acende esse fogo. Porque tem gente que é explosivo, mas 10 5 minutos está bom. E tem gente que é explosivo, 10 5 minutos está bom, e no outro dia para ele está tudo bem. Eu não, se deixar aquele fogo fica queimando. Queimando, e se deixar, eu fico com raiva daquela pessoa o resto da minha vida, por toda a eternidade, para sempre. Entendeu? E graças a Deus, que Deus foi tão bom que fez esse milagre de colocar uma Bíblia na minha mão, que eu tenho sempre lido ela. E quando esse fogo acende, eu tento apagar, às vezes ele é forte, eu não consigo, aí que ele começa a pegar fogo dentro de mim, a queimar, eu começo a me lembrar que eu sou cristão, eu começo a falar com Deus, eu começo a lembrar dos versículos bíblicos, eu começo a pedir ajuda para Deus, e daí a pouco eu estou alegre, eu estou feliz de novo. Então, irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa. Eu não vou poder falar sobre 1 Coríntios capítulo 13, porque nós estamos conversando antes do culto, conversamos há mais de 8h15. Eu achei muito importante mostrar esse vídeo para vocês, né? Para que vocês possam refletir na vida de vocês, como vocês vão se justificar perante Deus, como você vai se justificar perante até você mesmo quando você se olha no espelho, né? Eu tenho certeza que o seu desejo é de ser feliz, eu tenho certeza que o projeto de vida que você tem é para você ser feliz. Eu não posso acreditar que você acorde ou que você planeje acordar amanhã ou daqui a uma semana e coisas ruins aconteçam com você. Eu não posso acreditar que você pense assim. Eu tenho certeza que você imagina que você vai ser feliz amanhã, que você vai ser feliz ano que vem. Só que, meus irmãos, nós somos como um barco no meio do mar. Nós somos sujeitos à maré, nós somos sujeitos às ondas, nós somos sujeitos ao vento, nós somos sujeitos às tempestades. Se o barco tiver um leme, ótimo, mas esse leme sozinho, ele não faz nada, se não tiver uma pessoa comandando este leme. Se você pegar um barco, o mais sofisticado que tiver, soltar ele lá no meio do mar, sem ninguém dirigindo o leme, ele vai para onde o mar quiser levar ele. E assim você tem que entender que a sua vida também é assim, só que você é o capitão da sua vida. É você que tem que dirigir
o seu barco. O seu barco é o seu corpo. O seu corpo muitas vezes não tem nada a ver com a pessoa que está dentro de você. No meu caso, por exemplo, nunca teve nada a ver comigo. Até porque eu queria ser bem mais alto que eu sou. Né? Os meus irmãos tudo grandão, eu sempre quis ser grandão, não tem jeito não. E depois eu fui surpreendido pela traição dos meus cabelos que me deixaram. Né? As rugas que vieram, o cabelo foi, veio a ruga, veio a visão fraca, né? Fui surpreendido por todas essas calamidades aí. E se você tivesse uma solução para mim, eu trocava de corpo agora. Um corpo melhor do que o meu, com 25 anos de idade. Porque o cara que está aqui dentro desse corpo aqui, ele tem 25 anos de idade. O corpo tem 58. O cara que está aqui dentro tem 25. A única coisa é que eu vivi mais um pouco. Mas o que adiantou? A experiência não adianta muito não, meu irmão. O que adianta é o objetivo. Não importa a idade que você tem. O que adianta é o objetivo. Experiência eu sempre digo, não, porque agora o cara me deu tombo, agora eu estou experiente. Às vezes eu falo com a minha mulher me critica por determinadas situações, eu falo, vou dizer uma coisa para você, se eu viver 200 anos, eu não vou aprender, se eu viver 400, eu não vou aprender, sempre vai ter alguém que vai me dar um tombo, sempre tem alguém que vai me enganar, sempre tem alguém que vai me trair, isso é normal, porque faz parte da vida. Então, o aprendizado que vale é a palavra de Deus, o aprendizado que vale é crescer na graça e no conhecimento de Deus, através da Bíblia Sagrada, através da leitura. Na graça e no conhecimento. A graça é quando você ora a Deus, é quando você conversa com Deus, é quando você apresenta a sua vida para Deus. Vocês têm que aprender a apresentar a vida para Deus. Jesus, ele foi claro com as pessoas que estavam na igreja uma certa vez. Jesus chamou eles de hipócritas. E esse é um sentimento perigosíssimo, que ele anda conosco. Ele anda conosco. Nós temos que ter cuidado, porque o hipócrita é aquele que ele não quer enxergar que ele precisa de se converter, que precisa de mudar. Que ele tem que estar em constante nascimento, em constante mudança, em constante evolução. Nós não podemos aceitar que nossa vida seja uma vida miserável, de estagnação, que a gente pare, né? Que a gente pare e fique vivendo só no mundo do homem. Esse mundo aí que você está vendo que não deu certo, gente. Não é só no Brasil, não. As pessoas querem o governo brasileiro, quer Dilma, porque o Lula, né? Porque o PT. Aí você vai nos Estados Unidos, é por causa do Barack Obama, porque não sei o quê. Meu irmão, o reino do homem não funciona, o mundo do homem não funciona. Não funciona em lugar nenhum do mundo, nem o teu também não funciona. Não venha querer você dizer para mim que a sua vida é maravilhosa, que é perfeita, porque é mentira. Entendeu? O seu também não funciona. E se você não souber dirigir o teu barco, se você não pegar no volante do teu carro e governar a sua vida, seguindo as regras de Deus, a orientação de Deus, a palavra de Deus, você a qualquer momento vai para uma pirambeira. Entendeu? Vai para uma pirambeira. Ou então você vai morrer como um inútil. Vai morrer sem ter conhecido a graça de Deus, sem ter almejado o amor de Deus. Essa semana eu estava pensando, estava conversando com uma pessoa que ela me contou sobre os sofrimentos dela, né? Os enganos do ser humano, né? Os relacionamentos destruídos. Porque muitos relacionamentos que estão em fase de destruição, a pessoa acha que vai ser até bom quando ela se livrar dele. Mas às vezes, quando acontece um rompimento de verdade, ela se arrepende e chega até o suicídio. Muita gente suicida por
interrompido um relacionamento, mas que ela foi responsável também por aquilo ali, entendeu? Ela foi desconstruindo aquele relacionamento junto com o outro, né? E a palavra de Deus, ela vem para construir. A palavra de Deus vem para trazer a paz. A palavra de Deus vem para trazer o bem para você. Deus, Ele quer te dar vida com abundância aqui na terra, uma vida alegre, uma vida feliz. Deus quer te guardar lá no futuro. Lá no futuro. Por isso que a Bíblia diz: melhor é o fim posterior das coisas. Melhor é o dia da manhã, se você estiver com Deus. Hoje, às vezes, você está vendo só até ali, e achando que não está bom, que Deus não está contigo, que Deus não está na sua vida, que Deus não está se portando contigo. Mas Deus deixa claro que os ouvidos dele não estão agravados, que eu não posso ouvir, e as mãos dele, a mão de Deus não está curta, que ele não possa te ajudar. Entendeu? Às vezes Deus está te ajudando todos os dias e você não está vendo. Por quê? Porque você está pensando no pensamento humano, pensamento de homem, pensamento pequeno, porque nós somos pequenos e miseráveis. Essa é a verdade. Então comece, meu irmão, a ser espiritual. Comece a usar o que você tem de melhor, que é amor, que é a tua simpatia, o teu sorriso, a tua alegria, a tua bondade, a tua misericórdia. Começa a usar o que você tem de melhor, onde você for. Não é? Imagina agora, por exemplo, você está no meio de uma estrada deserta, passando por um caminho no meio de uma mata, e o seu carro estraga, e você não tem uma lanterna, você fica sem luz, cai uma tempestade. Como que você fica? Você fica numa situação difícil, não é? E de repente, se chegar alguém com uma lanterna possante para te ajudar, não é maravilhoso? Assim você tem que ser a luz das pessoas, você tem que ser aquela pessoa que não importa a situação, quando você chegar, você traz alegria, você traz amor, você traz companheirismo, você traz bondade. Porque não adianta você também dizer que gosta das pessoas, mas você não demonstra. Você tem que demonstrar, você tem que exercitar. Se você não exercitar o que você tem de melhor, meu amigo, você está enganando a você mesmo. Você é apenas um religioso. Ou também você nem religioso não é. Você está achando que Deus não existe e você está achando que a Bíblia é apenas um livrinho de história. Mas eu posso te garantir, Deus existe e a Bíblia foi escrita por Deus e é um livro maravilhoso. Tem que você se fechar no quarto e falar com Deus. Porque você vem aqui, Deus chama a sua atenção, a palavra de Deus fala com você, mas você, quando sai ali, já parece que joga tudo fora. Então você tem que aprender a se fechar no quarto, ser preventivo, porque muita gente, minha vida está boa, está tudo bem. Meu amigo, o que importa é a prevenção. A nossa sociedade é uma sociedade curativa. A sociedade espera você pegar um câncer para ela dizer: você não devia ter fumado, entendeu? Ela te dá um cigarro, te ensina a fumar, e depois ela te condena ainda porque você foi trouxa de ter fumado, né? É uma sociedade curativa e punitiva. Nós temos que ser preventivos. Por isso que você tem que estar sempre, como Deus fala, orar sem cessar, orar e vigiar, entendeu? E vigiar você para que você mude de verdade.